Sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. E vamos dar continuidade aos Mensageiros da Luz, um livro de Bárbara Marciniak, que foi escrito nos anos 70. Criamos uma playlist aqui no canal, porque essas mensagens são atuais, ou seja, são atemporais. E vamos falar um pouco sobre a fusão multidimensional. Já deixa o seu like, compartilha e assiste os outros vídeos aqui da playlist. Como membros da família da luz, vocês conhecem os bastidores. Vêm como embaixadores para fazer as realidades se fundirem e absorverem as informações umas das outras, para que todos os envolvidos no processo possam liberar o medo e perder as inibições. Parte do vosso trabalho consiste em encontrar estes outros eus, fundir-se com eles e sentir como é. O ideal seria que se tornassem viajantes multidimensionais e fossem capazes de extrair força de seus corpos. Assim, se estivessem trabalhando no campo, talvez cultivando terra, ou conversando com alguém, ou colhendo morangos e de repente algo os atingisse, um som, vocês pediriam licença e diriam: estão me chamando, volto mais tarde. Saíam de um lugar, sentavam-se e permitiam que a vossa personalidade atual terrestre partisse. Conscientes levavam então esta personalidade para onde ela estava sendo chamada, para que contribuíssem com a qualidade da família da luz, que estava sendo necessitada naquela realidade. Vocês irão saber, ou seja, nós iremos aprender isso. Todos se tornarão jogadores multidimensionais. Não se importarão quando um de vocês pedir licença ao ouvir o chamado. Viajarão com a consciência e a diversão virá do eu.
Não precisarão ler livros, ouvir músicas ou ir ao cinema. Ao trazer faculdades da família da luz para este planeta, muitas pessoas não vão querer tê-los aqui, porque vocês não se submeterão aos seus deuses. Nem todos querem a liberdade. Vocês, como membros da família, vão criar uma nova terra, que será livre. Quem não quiser ser livre, também possuirá a terra. Haverá uma divisão, um tempo de separação. Os membros da família da luz sabem que não há necessidade de se forçar nada. Vão simplesmente trabalhar em harmonia, sustentar uns aos outros e buscar apoio uns nos outros, porque o que irão fazer será muitas vezes considerado uma afronta. Cada um de vocês ofereceu-se para vir à Terra agora para sustentar uma frequência. Neste período, a frequência é luz. Mas posteriormente irão aprender como sustentar frequência do amor. A grande maioria de vocês não tem a menor ideia do que seja a frequência do amor. Nós estamos falando de amor e de luz. No entanto, vocês não compreendem suas ramificações, nem o seu verdadeiro significado. Luz é informação. Amor é criação. Precisam estar informados antes de criarem. Compreendem isso? À medida que crescerem e atingirem estes planos superiores de reconhecimento, vão esbarrar no que parecem blocos de cimento, camadas de vocês próprios que os seguravam. Imaginem a frequência que limitou a experiência humana como uma estação de rádio. A experiência humana ficou na mesma estação por 300 mil anos. Sempre o mesmo velho som. A experiência humana era capaz de mudar o dial e ouvir uma banda diferente. Sempre a mesma frequência era transmitida. Isto criou uma quarentena. O planeta lacrado. Os raios cósmicos criativos enviados pelo Criador primordial e pelos planejadores originais bombardeiam a Terra e atravessam esse escudo de frequência, mas precisam ter alguém para recebê-los. Sem um receptor, estes raios cósmicos criativos criaram a confusão e o caos. Como membros da família da luz, vieram a este sistema para receber estes raios de conhecimento. A vossa missão é disseminar o conhecimento, o novo estilo de vida e a nova frequência para o resto da população, alterando o planeta inteiro. Vocês estão aqui para ancorar a frequência e permitir que o processo de mutação ocorra dentro de vossos corpos, para que possam torná-lo possível em todo o planeta. Vocês vivem o processo e o irradiam para o planeta. E o que isso significa? Significa que finalmente a vossa realidade vai mudar e a maneira como lidam com a realidade também. Vocês vão deixar de ser vocês, como se conhecem, e se tornam mais conectados com todas as vossas outras partes que estão querendo dar o mesmo salto de consciência que vocês deram. Este processo envolve encontrar, fundir-se, usar o ser multidimensional. À medida que atingirem um maior conhecimento, vão perceber que não estão sozinhos e que existe uma infinidade de eus. Estão desafiados a entender isso. Não há como atingir um conhecimento superior sem passar
pelo ser multidimensional. Isto significa atingir a realização plena e vivenciar, encontrar e fundir-se com um coletivo de inteligências existentes no agora, sempre em expansão, além do tempo e do espaço. Acreditem em nós, quando afirmamos que vocês, como membros da família da luz, se prepararam realizando uma extensa pesquisa histórica sobre a manipulação que vem ocorrendo no planeta. Da mesma forma que um missionário é treinado por um longo período antes de ser enviado a seu campo de ação. Cada um foi treinado individualmente e o conhecimento está dentro de vocês. Nosso papel consiste em vibrar as cordas-chave que irão ativar a vossa consciência, para que possam compor os vossos concertos, tocar as vossas melodias ou dançar, dependendo da preparação que lhes foi ministrada. O conhecimento está dentro de vocês. Se concordarem em descobri-lo, ele despertará e revelar-se-á a partir de níveis cada vez mais profundos do vosso ser. Tornar-se-ão autossuficientes, se concordarem com isso, e incrivelmente sábios também, se não tiverem medo em não interromperem o processo. Estamos lhe contando com muita honestidade que o medo sempre fará parte do vosso processo evolucionário. Portanto, é bom se acostumarem com ele. Não devem achar que o medo é ruim. Se sucumbirem aos vossos medos e se permitirem entregar-se a eles, poderão circular por eles, vivenciá-los e assim vencê-los. Comecem a dizer: eu transmutarei este medo. Eu compreenderei que ele me serve. Lembre-se que o vosso poder e capacidade de criar a realidade através da força de vontade termina onde o medo começa. A vida é encontrar o medo. Comecem a observar os eventos das vossas vidas e como os criaram. Vocês foram treinados e codificados para isso. Fora a tirania suprema. A tirania suprema numa sociedade não é controlada pela lei marcial. É controlada pela manipulação psicológica da consciência, através da qual a realidade é definida de tal forma que as pessoas que nela vivem nem mesmo percebem que são prisioneiras, nem mesmo cogitam a existência de coisas fora do seu habitat. Nós representamos uma outra realidade, exterior àquela que lhes foi ensinada como a única existente. É como às vezes imaginam, e onde nós queremos que vocês morem. É fora do lugar determinado pela sociedade. Vocês foram controlados como carneirinhos no curral por aqueles que consideravam seus donos: o governo, o time de administração mundial, os controladores espaciais. Foram privados de conhecimentos através do controle da frequência. Imaginem a frequência como sendo transmissor e receptor individual, no qual vocês podem escolher a estação. É a irradiação de ondas condutoras de inteligência. A amplitude da frequência é ilimitada e a amplitude do material inteligente transmitido é ilimitada. O controle da frequência limita o número de estações que podem sintonizar. E como membros da família da luz, necessitamos ancorar as novas frequências através do caos, da estática e trazê-los
para o plano físico. A amplitude de acessibilidade de uma grande variedade de frequências a este planeta tem sido mínima há muito tempo. Devido às situações que vocês necessitam urgentemente ficar cientes. À medida que forem conhecendo melhor a vossa história pessoal, vão descobrir padrões de comportamentos ineficientes que devem ser quebrados e mudados. O planeta também pulsa dentro de um padrão de comportamento próprio. Vocês estão prestes a repetir a história a nível planetário de uma forma... Não, isso eu não vou falar. É vossa tarefa alterar, remover a frequência de limitação e trazer a frequência da informação. Quando estão informados, conseguem mudar sem medo. Quando perdem o controle, sentem-se desinformados e não conseguem enxergar o quadro completo. Cada um veio para despertar algo dentro de si, dentro do código do seu ser, o DNA. E vocês estão respondendo a isso. Esta é a razão da procura em todas as direções que caracteriza as vossas vidas. O processo de mutação no planeta foi iniciado. À medida que ocorre a mutação eletromagnética, vocês alteram a nova frequência e a sintonia em que operam. Isso a nível pessoal e planetário. Posteriormente, quando alteram, sustentam e mantêm a vossa própria frequência, vibram diferente e assim afetam todos à sua volta. As pessoas sentirão a disponibilidade desta alteração que se propagará como uma onda por todo o planeta. Conforme o planeta for aceitando esta nova frequência que vocês trabalharam duro para obter, as pessoas que se encontram no fim da cadeia do dominó irão recebê-la. Esta nova frequência chamada de conhecimento, luz e informação. Chama-se saída da escravidão. Vocês estão saindo da falta de informação e da informação deturpada e se tornando informados. Estão vindo à luz. Quando se comprometeram a tornar-se informados e a provocar a alteração da frequência do planeta, precisam aprender a tornar-se portadores de frequência, atingindo um determinado nível de conhecimento e continuamente permanecerem lá. Precisam assumir o comando de seus corpos para que permaneçam imóveis ou ativos. Sejam capazes de entrar dentro de si mesmos e curar o que estiver desequilibrado emocionalmente e fisicamente. Comecem a investigar a floresta do vosso próprio ser e encontrar a clareira, para que possam indicar o caminho para outras pessoas. Muitas vezes mostrarão o caminho sem falar, simplesmente sustentando, vivendo e trabalhando em suas próprias frequências, tendo simplesmente a coragem de fazê-lo. Como destruidores de sistemas e portadores de frequência em potencial, vocês, obviamente, atuarão nas áreas em que as vossas especialidades serão mais necessárias. Muitos dos membros da família da luz encarnaram nos Estados Unidos, no Brasil, porque esses países podem progredir mais. Acontece também que estes países onde a restrição é mais difundida. Vocês acham que estão vivendo na terra da liberdade, na pátria dos corajosos, e no entanto vivem na sociedade experimental mais controlada do planeta. A tirania estabelecida nesses países é interessante, pois trata-se de uma tirania sem muros. Com países
e com consciências coletivas. Nós já contamos sobre a existência de entidades que se alimentam dos vossos corpos emocionais. Imaginem só que instrumento maravilhoso é a televisão para elas. No mundo inteiro, bilhões de humanos jorram sucos emocionais na atmosfera em consequência daquilo que estão assistindo na tela. Lembrando que pode ser televisão, computador ou o celular nos dias atuais. Elas não precisam mais provocar tantas guerras para emocionar vocês. Podem simplesmente fazer filmes, novelas, documentários, etc. As pessoas que precisam assistir esse tipo de conteúdo estão perdendo a riqueza de informações facilmente acessíveis que há dentro de suas próprias mentes e ao seu redor. Na verdade, quem quiser realmente evoluir não precisa ler jornais, ouvir rádio ou assistir notícias que são deturpadoras da realidade. Se forem capazes de permanecerem livres da mídia por alguns períodos e se desligarem da frequência do caos, ansiedade, estresse, corre-corre e tentações de todas as espécies necessárias, vocês começarão a limpar-se, a escutar o que há dentro de vocês, a viver um mundo e não perder-se nele. Tornar-se-ão limpos e claros. Os jogos eletrônicos também congestionam a vossa frequência, mesmo quando não são projetados especificamente para congestioná-la. Às vezes há uma incompatibilidade entre a frequência dos joguinhos eletrônicos e a de vocês. Além disso, muitos deles são projetados para criar estática, mantendo-os constantemente numa determinada vibração que os transformam num rebanho produtivo, seguro, inofensivo e inativo. E os computadores? Depois da televisão, os computadores são os aparelhos eletrônicos mais usados no mundo todo. Quantos de vocês vão trabalhar em computação e terminam com dor de cabeça? Principalmente se trabalham para grandes corporações que os capturam em suas redes. Grandes empresas trabalham com o controle da mente. Elas usam as vossas mentes para gerar energia em proveito delas. Já os PCs, computadores caseiros, não são tão potentes nem tão poderosos. Muitas invenções novas surgiram nos anos 90, 2000, invenções clandestinas, pois jamais serão patenteadas e anunciadas no mercado. Haverá uma economia alternativa baseada na troca, em que determinadas invenções serão comercializadas entre pessoas sem intermediários. Haverão tecnologias que conseguirão neutralizar grande parte do controle da frequência. Estas tecnologias podem mudar a qualidade do ar, da água e até eliminar interferências e selar vossas casas, permitindo que a vossa energia permaneça integral e nada possa bombardeá-la. Existem tecnologias que fazem coisas fenomenais. Imaginem, porventura, o quanto a tecnologia tem sido usada contra vocês. Ela nunca foi usada para vocês. A televisão em si não é má, mas foi empregada com um propósito maléfico. Não há nada errado com a tecnologia. A maneira pelo qual a tecnologia tem sido usada que é incorreta. Aí está a diferença. Quanto mais vocês se tornarem soberanos e responsáveis por vossa própria frequência, maior será a interferência daqueles que não querem a nova frequência aqui. Eles trarão a frequência oposta para criar confusão, caos, polaridade. Sempre que uma sociedade está prestes a dar um grande salto ou mudar radicalmente, ocorrem atividades diametralmente opostas.
Procurem sempre observar um assunto pela perspectiva do quadro global, da forma mais neutra possível, porque o quadro vai se tornando cada vez maior. Estamos pedindo aos humanos que cheguem ao seu funcionamento pleno, imaginando e energizando um pilar de luz, puxando para dentro de seus corpos. Comandem isto. Façam com que vossas intenções todos os dias sejam operar como um cordão de luz, pois a frequência de luz liga vocês, além de proteger e informar. Sintam a luz, dirigindo-se para a base da sua coluna, descendo pelo vosso corpo e entrando na terra, bem como saindo do plexo solar, como uma fonte radiante, formando um escudo de luz dourada à vossa volta. Quando usarem a região do plexo solar para definir o que está acontecendo, aprendem a discernir através do sentimento. Os proprietários da Terra não querem que os humanos descubram que seus sentimentos e emoções são como uma plantação, como trigo, por exemplo, que pode ser colhido. Se forem responsáveis pelas vossas colheitas, ninguém poderá aproveitar-se de vocês, nem usá-los, a não ser que o vosso consentimento seja dado. Quando operam numa determinada frequência, aqueles que desejam controlá-los perdem o interesse em vocês. Eles querem a frequência do caos, do medo, que é o que os alimenta. O medo e o caos predominaram neste planeta porque estas entidades os cultivaram. Elas dividiram e conquistaram todas as regiões para criar esta frequência. Quando começarem a operar em paz, com amor e informação, irão alterar a estrutura deste lugar drasticamente, pois trarão a escolha da frequência de volta a este planeta. Cada vez que eu leio esse livro é uma informação como se fosse nova. E perdi a conta já de quantas vezes eu já li. Mas é isso, meus amados. Aqueles que chegam até esses vídeos, com certeza são encaminhados pelos pleiadianos, pela nossa família cósmica. Gratidão por estarem aqui. Comentem aqui embaixo do vídeo quais foram os insights que vocês tiveram vendo este vídeo. Qual é a ideia de vocês quanto àquilo que vocês vieram fazer aqui neste planeta? Quanto vocês já caminharam e já conseguem enxergar uma realidade diferenciada. Gratidão por estarem aqui. Muita paz, amor, luz e muita alegria. E namastê. Você já percebeu que muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar seus resultados, sem nunca olhar para a origem dos padrões que estão criando esses resultados? A verdade é que você não é um problema para ser consertado. Você é um sistema extremamente inteligente, o mais potente de todos. O teu cérebro, ele aprende. As tuas emoções registram as experiências e o teu corpo, ele cria respostas automáticas. E ao longo da vida, tudo isso forma programações que influenciam seus relacionamentos, suas escolhas e até a forma como você enxerga a si mesmo. Por isso, muitas vezes, não é falta de capacidade, não é falta de potencial, não é falta de força. É apenas um sistema operando com programações que já não servem mais para quem você está se tornando. E foi exatamente por isso que eu criei o mapa de origem. É uma experiência profunda, onde identificamos o teu perfil neuroemocional, seus padrões inconscientes, seus talentos naturais, sua dinâmica energética e a sua conexão com o teu propósito e missão de vida. E através de testes exclusivos e uma devolutiva personalizada por mim, você recebe com clareza tudo aquilo que está impulsionando ou bloqueando a tua evolução.
Além dessa avaliação completa em PDF que eu vou te mandar, você também recebe uma sessão individual comigo, online, para a gente poder juntos aprofundar tudo que foi identificado. Porque quando você compreende a origem dos seus padrões, deixa de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar ao seu favor. Talvez o próximo nível da tua vida não dependa de fazer mais. Talvez dependa de compreender melhor quem você realmente é. E se essa mensagem fez algum sentido para você, me envia uma mensagem no WhatsApp ou aqui no direct, que eu vou te atender com o maior prazer em te acompanhar nessa tua jornada. Um beijo, clica aí e namastê.